Tiago, capítulo 3, versículo 1 e 2. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito em nossas vidas. Meu Deus, te pedimos nessa noite, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo esclareça a Tua palavra em nossos corações. Reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos que se o Senhor não estiver em nós, abrindo nosso entendimento e nos dando a disposição para Te obedecer, Pai, essa palavra não frutificará, essa palavra não surtirá efeito em nós. E nós te pedimos nessa noite, tenhas misericórdia de nós, ajuda-nos para a glória do Teu nome. Assim eu te oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, uma das maneiras mais equivocadas, mais erradas, de alguém entender o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é acreditar que ser cristão é seguir uma série de regras perfeitamente. É comum, antes de alguém entrar nos caminhos de Cristo, dizer o seguinte: um dia eu vou entrar na lei dos crentes, ou um dia eu vou seguir a lei dos crentes, como se ser cristão fosse seguir uma série de regrinhas para que Deus possa olhar lá do céu e dizer: ah, meu servo bom e fiel, como tu fostes perfeito em obedecer todas as regras. Irmãos, isso não é evangelho, isso não é o que a palavra do Senhor nos ordena como cristãos. Infelizmente, o legalismo, que é a crença de que é possível agradar a Deus através de regras e leis, é muito comum entre nós. Veja, por exemplo, como muitos pais ensinam seus filhos dizendo o seguinte a eles: olhe, meu filho, não faça isso não, porque papai do céu vai ficar bravo com essa sua atitude, viu? Papai do céu está lá olhando para o que você está fazendo, e se você pisar na bola, Ele vai olhar severamente para você e vai lhe castigar. O que é que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Como é que nós estamos fazendo os nossos filhos olharem para Deus? Como é que estamos ensinando os nossos filhos? Estamos mostrando a eles que é para ter um relacionamento com Deus, precisamos obedecer algumas regrinhas para que Deus possa se satisfazer da nossa obediência e assim ter paz conosco e assim termos paz com Ele. Eu não quero dizer aqui nessa noite que o Evangelho dê uma carta branca para você fazer o que você quiser e ainda dizer: ah, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, pequei, errei, tenho prazer no pecado, vivo me lambuzando com o pecado e sou filho de Deus. Eu não estou dizendo isso, não confunda. Muitos no início da igreja confundiram o Evangelho e achavam que o Evangelho de Cristo, uma vez que Cristo Jesus é quem cumpre a lei, e nós pela fé em Cristo Jesus é que cumprimos a lei em Jesus, achavam que agora tinham que viver como bem entendesse, sem regras, sem leis, seguindo o seu próprio coração. Eu não estou dizendo isso. O problema, irmãos, é quando nós acreditamos que o nosso relacionamento com Deus depende de algo que nós fazemos. Entenda bem, depende do que você faz. Este é o problema quando nos dirigimos aos nossos filhos e dizemos a eles: olha, papai do céu está lá sentado no trono, olhando irado para você, porque você fez algo de errado. A nossa paz com Deus depende unicamente, exclusivamente do que Jesus fez por nós, amém? Do que Jesus fez por nós, não do que você vai fazer, não das tuas obras, não da perfeição do meu comportamento, mas do que Jesus fez por mim. Como ensina o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, Romanos 5, 1, veja aí no telão, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, justificados, fomos então aceitos por Deus por meio de Cristo Jesus. É Jesus quem estabelece a nossa paz com Deus. E é isso que nós precisamos ensinar. E é isso que nós precisamos levar àqueles a quem temos discipulados dentro da nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ainda diz a palavra do Senhor: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus.
é dom de Deus, é graça de Deus. Irmãos, ser cristão não é dizer para si mesmo o que eu tenho que fazer para Deus me aceitar, mas é o que Deus fez por mim. E quando eu faço essa pergunta às Escrituras, a resposta que eu tenho é Cristo Jesus crucificado, levando sobre si os meus pecados, para que eu possa ter paz com Deus, para que eu possa ser chamado filho de Deus. Jesus, ele valorizou muito o papel daqueles que ensinam a vontade de Deus. Os mestres naquela época eram vistos como pessoas que tinham grande tarefa, da qual eles iriam prestar contas diante de Deus. É por isso que lá em Lucas capítulo 12, versículo 48, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus está dizendo essas palavras para aqueles que ensinavam a palavra de Deus, para aqueles que levavam a palavra de Deus para os que tinham sedes de saber e de beber das fontes de Deus. Os discípulos de Jesus, todo aquele que segue a Jesus, ele se torna automaticamente um mestre. Veja o que diz Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. O que é que Jesus está dizendo? Jesus diz aos seus discípulos: vocês devem ir às nações, vocês devem ir ao mundo, e lá vocês vão batizar, mas vocês vão ensinar. Cada um de nós, irmãos, no ministério que recebemos, temos o dever, dado por Deus, que é um privilégio, de ensinar o Evangelho, de mostrar o que Jesus deseja, de mostrar a graça de Jesus a quem quer que seja. Irmãos, nessa sessão que nós acabamos de ler aqui do livro de Tiago, o versículo 1 e 2, nós somos orientados a ter cautela no ato do ensino. E pode parecer à primeira vista uma contradição, uma vez que Jesus nos diz: ensinem. Aqui Tiago vai dizer, que nós não devemos todos querer ser mestres. Parece uma contradição, mas precisamos entender o contexto dessas palavras que Tiago aqui traz para nós, para entender de fato o que é que ele está querendo dizer e como nós devemos aqui ouvir a voz de Deus no que está sendo dito na palavra. Como ter cautela no ensino se Deus nos deu dons para ensinar na igreja? Deus capacitou muitos de nós com o dom de mestres. Eu louvo a Deus pela nossa igreja, porque aqui nós temos mestres, homens que se esmeram no estudo da palavra, para tornar clara a palavra, o evangelho, àqueles que estão sem compreender muito bem o que a palavra tem a dizer. Tiago, ele aqui não está querendo dizer que na igreja não deve ter mestres, mas que aqueles que querem ensinar devem fazer isso com a motivação correta. Irmãos, na época de Tiago, era muito comum as pessoas quererem um papel de destaque, quererem ser mestre dos outros. Isso dentro da igreja, isso no contexto da igreja. Porém, alguns que se aventuravam a ser mestre, faziam isso com a motivação correta, em busca de um status e em busca de um reconhecimento. Como aquela pessoa que muitas vezes almeja um papel de liderança ou um papel de mestrado na igreja, para ali ser o foco das pessoas, para ali ser visto pelas pessoas e influenciar pessoas. Essa não é a motivação de quem deseja ser mestre, de quem busca o mestrado na igreja. A motivação de quem busca ensinar na igreja é deixar o evangelho de Cristo Jesus, a graça de Deus, exposta claramente para aqueles que estão nas trevas. É poder vir até esse púlpito ou numa reunião, ter a oportunidade de mostrar que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e para nos dar a vida eterna. É esta motivação, irmãos, que deve transbordar no nosso coração. O tema do mestrado na igreja é o contexto para Tiago também falar de um problema que não falaremos hoje, mas na próxima semana, provavelmente, o problema no uso da língua. É nesse contexto que Tiago vai dizer: olha, quem quer ser mestre, compreenda uma coisa: a gente fala em muitas coisas, principalmente no falar. Quantas coisas, quantas
besteiras nós falamos, quantas palavras irreverentes dizemos, quanto ensinos tortuosos muitas vezes não flui de dentro dos nossos lábios. E aí Tiago então vai mostrar, né, o problema da língua, e na próxima semana, se Deus quiser, estaremos vendo mais isso. Hoje eu gostaria de me deter apenas nesse aspecto do mestrado, apenas nesse aspecto do ensino que ele vem aqui orientar a igreja. E a lição de Deus nesse texto para nós nessa noite é a seguinte: devemos ser bons mestres do Evangelho, e para isso nós precisamos fazer de Cristo o conteúdo daquilo que nós ensinamos. Deus deseja que na igreja a igreja tenha bons mestres, com a motivação correta. E para que sejamos bons mestres, é preciso que o conteúdo daquilo que ensinamos ao nosso filho, ao nosso cônjuge, aos nossos irmãos, seja Jesus Cristo. Pergunto a vocês: é Jesus que você tem ensinado? É Jesus que você tem mostrado quando você fala dos mandamentos da Bíblia? Na nossa escola dominical falávamos sobre isso, irmãos, esses dias, do perigo que há em você pegar alguns textos da Bíblia e trazer diretamente para a vida de alguém. Se você pega, por exemplo, um texto que diz não matarás, e você diz à pessoa: olha, se você matar, você não vai agradar a Deus, se você cometer assassinato, você não vai agradar a Deus, essa pessoa vai entrar em desespero. Sabe por quê? Porque Jesus, ele dá uma expansão maior a esse mandamento e diz que matar não é só tirar a vida, mas é com o seu coração ter raiva e ódio do outro. Você já matou alguém, e aí quem pode cumprir esse mandamento? Se você diz ao seu filho: meu filho, você não pode matar, e se ele entende só isso, ele vai entrar no desespero, ele vai abandonar esse Deus carrasco, severo. Mas se ele entender que Jesus Cristo cumpriu a lei, que Jesus Cristo, irmãos, no seu coração não odiou, pelo contrário amou, que Jesus Cristo cumpriu fielmente a lei do Senhor, e que esse Jesus Cristo é o meu Senhor, em quem eu tenho vida, e que em Jesus Cristo eu sou fiel a Deus, porque Jesus cumpriu por mim o mandamento, e eu recebo assim o que, irmãos? A graça de Deus. E aí entendo o que Jesus diz: o meu fardo é leve. Quantos jovens não têm saído de igrejas, irmãos? Porque o que se tem pintado para eles é a imagem de um Deus que exige o que eles não podem cumprir. E alguns até de forma justa não dizem: eu não consigo. Para que então estar lendo a palavra? Para que seguir a lei dos crentes se eu não posso cumpri-la? Talvez você esteja nesse mesmo dilema. Tem ouvido muita palavra, tem lido muita palavra, mas não tem compreendido o Evangelho, e tem visto na Bíblia um bocado de lei, de regra, que você olha e diz: eu não consigo cumprir. É por isso que você precisa de mestres. É por isso que a igreja precisa de homens que possam tornar simples aquilo que muitas vezes é tão complexo, e levar até você, e você poder levar até outros a simplicidade do Evangelho de Cristo. Se você tem um dom de mestre, se Deus, através do Espírito Santo, tem dotado você com o desejo de ensinar a palavra, com o desejo de mostrar a palavra, se esmere, porque a igreja do Senhor, a igreja dos nossos dias, irmãos, precisa se livrar do legalismo que nos afasta do Evangelho da graça de Cristo Jesus. O que nós precisamos é entender a graça, o favor imerecido de Deus em Cristo Jesus. É Deus nos abençoando, não é Deus esperando que eu e você sejam bonzinhos para nos relacionar conosco. É Deus simplesmente dizendo: eu te amo, mesmo tu sendo pecador. E aí Tiago então vai nos mostrar, irmãos, como devemos então ser bom mestre. Ele vai nos dar aqui algumas orientações que eu gostaria de chamar a sua atenção. Primeira delas: tenha a sua motivação em ensinar Jesus, pois qualquer outro motivo que não anuncie a Cristo é defeituoso. Qualquer outro motivo. Eu estou anunciando porque as pessoas sabem que eu sei falar muito bem, eu sou eloquente, eu consigo desenvolver bem os meus pensamentos. Esta não é a motivação dos bons mestres do Evangelho. A motivação do bom mestre do Evangelho é fazer Cristo claro. É pegar um texto e dizer: olha, está vendo Jesus aqui?
Está vendo Jesus aqui? Esses dias eu mandei para vocês a meditação lá em José. Alguns de vocês leram, outros não. Vocês recebem tantas mensagens no WhatsApp que vocês dizem, é mais uma, não vou nem ler. Às vezes passa assim, né? Nem lê. Mas é interessante, irmãos, porque José, depois de tudo que sofreu, chega para os seus irmãos, e ali José, olhando os seus irmãos, ele poderia se vingar. E José, num ato de graça, diz, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o fez em bem. O que é que José ali nos revela, irmãos, do Evangelho? O que é que José nos mostra de Jesus? José nos mostra, irmãos, o perdão e a misericórdia de Jesus, que mesmo tendo sido traído lá naquela cruz, ele continuou a amar os seus traidores. E aqueles que lhe feriam, ele dizia, Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. E o mal que estava naquela cruz, terrível, uma morte injusta aos olhos dos homens, mas era naquela morte, aquele mal, que Deus estava transformando em bem, para nos abençoar e nos dar a salvação. O que é isso, irmãos? É Jesus em José. Eu não preciso ensinar meu filho a ser como José. O que eu preciso é ensinar meu filho a ver a Jesus em José, porque ele é cristão, porque nós somos cristãos. Irmãos, Tiago diz aqui no versículo 1, observe na sua Bíblia, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Como eu falei, irmãos, naquela época de Tiago, ser mestre, quem recebia esse título de mestre, recebia um título de honra, um título que muitos buscariam ele por saber que ele era mestre. O problema é que muitos queriam ser mestre pela posição de influência. Muitos hoje querem ser pastor de igreja, querem estar pregando em púlpito só para influenciar pessoas, para terem N seguidores, mas não falam de Jesus. Outros vão para o púlpito para se enriquecer mesmo, para ali, através de um discurso espiritualizado, poder dizer a você, me passe seu dinheiro. Irmãos, essa motivação não pode ser a motivação dos mestres, e é por isso que Tiago diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, não tenham outra motivação, que seja a motivação de vocês ensinar Jesus. Todos nós, em alguma medida, somos mestres de outras pessoas, irmãos. Você sabia disso? Talvez você escutou aqui nessa noite gente querendo ensinar você a fazer alguma coisa, gente querendo ensinar onde você deve sentar, gente querendo ensinar a altura do som, como é que se vai ser alto, vai ser baixo, gente querendo ensinar se a música tem que ser essa ou aquela outra, gente ensinar se o pastor deve batizar em cima ou embaixo. Tem sempre mestres, tem sempre alguém querendo almejar o lugar de mestre. E quando nós nos colocamos no lugar de querer orientar alguém, estamos nos colocando numa posição de mestre. Isso é ruim? Depende. Qual a motivação que você tem para isso? Qual a motivação? Qual a intenção que só você sabe? Até porque a gente pode fazer muitas coisas que estão contrárias ao nosso próprio coração. E é aí onde é que mora o perigo de estarmos com a motivação errada. Porque Deus se encontra no coração. O Espírito está no nosso interior. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Ele sabe o que está passando aqui dentro. Irmãos, será que temos ensinado Jesus àqueles que Deus tem nos dado como alunos? Se você tem tempo para conversar um pouquinho, para sentar, para dialogar, para ouvir, Deus tem te dado pessoas. Deus tem colocado nas tuas mãos pessoas para que você ensine a Jesus. De que adianta você dar tantas instruções que venham trazer um lenitivo, um paliativo existencial. Agora eu estou bem, depois que eu conversei com você, eu estou bem. Mas daqui a pouco o mesmo dilema volta, o mesmo problema volta, a mesma insegurança volta, irmãos. É Jesus, a palavra, irmãos, que sacia a nossa sede pela eternidade, que não nos faz olhar apenas para essa existência, mas nos faz olhar para o além, para a glória que está reservada para nós. E é esse Jesus que nós precisamos ensinar, que os mestres precisam ensinar, porque, irmãos, é Jesus que vem para nos dar a paz que excede todo o entendimento. Todo o ensino que anuncia regras,
E moralismo sem a graça de Cristo é defeituoso. Essa onda de psicologização dos púlpitos que a gente tem visto nos nossos dias tem crescido, irmãos, um moralismo terrível. As pessoas pegam a palavra de Deus, começam a ensinar a palavra de Deus e começam ali formar pega um indivíduo, um personagem e diz: olha, você precisa ser feito fulano. Você precisa correr do pecado, feito José. Quantos de vocês não já ouviram isso? Quantas vezes você não já ouviu um crente falando para você: eita, eu preciso ser como esse José. Esse José, na hora que a mulher de Potifar que leva ele para a cama, ele saiu correndo, doido, pelado, e viram lá ele e disseram: esse cabo aí, ó, né? Estava com a mulher de Potifar e ele entrou naquela calúnia toda e foi aquela coisa, essa história que vocês já sabem. E aí no final das contas dizem: você precisa ser assim. Isso é bonito, né, irmãos? Isso vai de encontro, sabe o quê? Ao nosso coração natural, sabe por quê? Porque nós somos moralistas naturalmente. Nós queremos seguir regrinhas para poder satisfazer a Deus e dizer a Deus que estamos bonzinhos, né? Fiz tudo direitinho. O problema, irmãos, é que isso é moralismo. Isso não é evangelho. Porque quando alguém olha para José e diz assim: eita, não consegui correr como José, ele vai descobrir que todos nós temos um defeitozinho de fábrica chamado pecado, que nos incapacita, nos faz incapazes de sermos fiéis ao que Deus deseja de nós. E se eu disser seja como José, estou colocando fardo pesado demais e ninguém vai conseguir cumprir isso. Você quer aceitar Jesus, você quer seguir a Jesus, tire essa mentalidade que você tem de que eu tenho que fazer umas coisinhas para Deus poder se agradar de mim. Tire isso. Porque enquanto você pensar assim, você está no moralismo, você está sendo legalista, você está criando regrinhas para tentar agradar a Deus. Os mestres precisam ensinar o evangelho e não moralismo. Muitos mestres falham, irmãos, no que ensinam porque não conhecem a graça de Deus. Pastor, mas tanta igreja no nosso Brasil. Infelizmente, irmãos, infelizmente, o evangelho da graça tem sido abandonado. Tem sido abandonado. É mais fácil pregar o seguinte: coloque um copo de água em cima da sua TV, ore por ele e tua vida vai melhorar. Tudo está em você, a religião diz isso para você. Você precisa fazer 7 semanas de oração e no final das contas Deus vai te abençoar. Tudo depende de você, a religião diz isso, mas o evangelho da graça não. O evangelho da graça diz: Jesus já fez. O evangelho da graça diz: eu dependo de Jesus. É esse o evangelho que você tem vivido. É essa graça que você tem ensinado. É essa conclusão que os teus alunos têm chegado, os teus filhos têm chegado, quando você explica a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Será que o teu marido pode dizer: minha mulher ensina a graça, porque quando ela pega lá no texto, ela me mostra como aquilo tem sentido em Jesus, e o meu coração se alegra com isso. Irmãos, se você quer ser um bom mestre, teus filhos, amigos e irmãos, se você quer ser um bom expositor da palavra de Deus, veja a vida sob a ótica da graça de Deus. Antes de dar um dever, explique que Cristo cumpriu todos os deveres que Deus requer de você e de nós. Estimule a obediência pela fé e não pela confiança nas nossas obras. Às vezes a gente encontra pessoas dizendo assim: minha consciência está muito pesada. Eu acredito que Deus não tá de bem comigo. Acho que a gente está numa certa inimizade, porque eu tenho feito tanta coisa, né? Eu pisei na bola, tentei ser bonzinho lá, mas me escapuliu uma mentirinha aqui, me escapuliu um pensamento tortuoso ali. E nesse pensamento nós nos afastamos do evangelho. Irmãos, o que Tiago está nos mostrando aqui é que a nossa motivação em ensinar precisa estar em Jesus. E qualquer outro meio, e qualquer outro conteúdo do nosso ensino, irmãos, é defeituoso se estamos ensinando a verdade, se estamos ensinando a vontade de Deus. Isso aqui não se aplica só àqueles que são mestres aqui na igreja, não. Se aplica a você que tem que ensinar ao seu filho o que é o evangelho de Cristo. Em segundo lugar, Tiago nos mostra aqui que nós precisamos entender outra coisinha. E que coisa é essa? Saiba que aqueles que
diz no versículo, na parte B do versículo 1, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Veja o que é que Tiago está dizendo aqui, irmãos. Ele está dizendo assim, você quer ensinar, você quer a posição de mestre, você quer que pessoas aprendam de você, saiba de uma coisa. Nessa posição, no dia do juízo final, Deus vai ser mais rigoroso, mais duro na avaliação que Ele vai fazer de você. E isso me faz tremer na base, porque eu ensino a palavra de Deus. Isso me aguça dentro de mim uma responsabilidade que eu preciso ter ainda maior. Porque mais importante do que o juízo que vocês fazem, do que eu prego, é o que Deus tem dito acerca do que eu prego. E no último dia, quando Ele vier aqui e passar em revista cada um de nós, Ele vai avaliar e vai perceber pesar o que é que eu estava dizendo a vocês. Se eu estava ensinando o caminho que conduz à vida eterna, ou se eu estava ensinando meus próprios caminhos. Isso o mesmo para você. No teu culto doméstico, se você tem ensinado Jesus, saiba, você será galardoado por isso. Agora, se tem ensinado qualquer outra coisa, meu irmão, você não vai perder salvação. Mas o teu galardão não vai ser o galardão daqueles que ensinaram com fidelidade. Tiago lembra-nos que Deus julgará o ministério dos mestres com maior rigidez, irmãos. Veja o que ele diz em Marcos capítulo 12, versículo 40. Lá no finalzinho, Jesus repreendendo ali os mestres, escribas, que eram homens que escreviam a lei e ensinavam a lei, ele diz no finalzinho o seguinte, Marcos 12, 40. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Tiago está falando aqui, Tiago está ecoando ao que Jesus já ensinava. Que era o quê? Que aqueles que ensinam, aqueles que dizem, esta é a vontade de Deus, estes serão julgados de forma mais rigorosa. Não pense que Deus fará vista grossa àqueles que ensinam outro evangelho. Deus não tolera a substituição de Cristo por autoajuda. Não tolera a substituição de Cristo por cura e milagres. Não tolera a substituição de Cristo por prosperidade material, que tem movido tantos para irem à igreja. Senhor, faz alguma coisa, minha empresa está quebrando, eu preciso que tu faça alguma coisa. Manda esse pastor falar alguma coisa sobre isso. Como se isso fosse o ensinamento principal, e não é. Isso pode atrair muita gente. Pode atrair muitos abutres como a carniça atrai. Mas não é isso que Deus quer, irmãos, que o seu povo coma. Não é isso que Deus quer que a igreja dele coma. Porque, irmãos, o que nós precisamos nos alimentar dele é do Evangelho. O que nós precisamos é de Cristo Jesus. Foi para um culto, chegou lá, falou de tudo no mundo, não falou de Jesus, não cultuou Jesus. Cantou tudo no mundo, as minhas dores, o que eu posso fazer, os inimigos serão derrotados, a vitória vai ter sabor de mel, de fel, seja lá do que for. A pregação é boazinha, que me dá até vontade de rir, é mesmo que está dentro de um circo, numa palhaçada só. Ou então me dá vontade de chorar, mas não fala de Jesus. Não é o Evangelho. Estão nos ensinando outras coisas. Ligou a TV do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Irmãos, nos últimos dias aparecerão falsos mestres. Não podemos esquecer essas palavras do nosso Senhor. Irmãos, falsos profetas. Jesus nos alertou lá em Mateus capítulo 24, versículo 11. Mateus 24, 11 diz assim: muitos falsos profetas se levantarão naqueles dias, nos últimos dias, e enganarão a muitos. Na visão profética de Jesus, irmãos, o que é que vai acontecer no último dia? Muitos serão enganados. Jesus já está vendo aqui, irmãos, que será uma enrolação e uma enganação só. De homens que deturpam o Evangelho, que parecem que estão falando de Jesus, mas não estão falando de Jesus. Irmãos, e o pior de tudo, muitos serão enganados. Talvez nunca mais a gente se encontre. Você que está aqui nessa noite, tem muitos visitantes aqui, talvez nunca mais a gente se encontre.
Nunca mais a gente se veja, nunca mais você nem escuta mais falar do Evangelho. Mas sabe qual é a vara de medida para o Evangelho? Jesus. A graça de Jesus. O que Deus fez através de Jesus. E você precisa ter cuidado para não comprar o gato por lebre. O gato por lebre porque parece demais, né? Está lá, um bem parecinho, tudo peludinho, mas não é a mesma coisa. Você tem que ter cuidado com isso. Lembre, Jesus diz que nos últimos dias muitos serão enganados, que você não seja enganado, que essa igreja não seja enganada, que nós sejamos criteriosos como os crentes de Bereia, irmãos, que estavam ali a folhear a palavra de Deus, todas as vezes que Paulo pregava a palavra de Deus, para ver se era realmente aquilo que estava lá. Cuidado, nos últimos dias os falsos profetas, mestres, ensinadores enganarão. E eu digo sem sombra de dúvida, já tem enganado, irmãos. Já tem enganado, porque você acha que nós temos uma nação aí com um baita número de crentes, irmãos. Mas como eu estava quarta-feira, eu acho que foi quarta-feira, eu estava num aniversário conversando com uma pessoa, um empresário, e ele me dizia o seguinte: pastor, a pior coisa que tem é saber que eu tenho irmãos evangélicos que são meus devedores, que compram e não pagam, que envergonham. Por que você acha que nós temos, irmãos, tantos crentes imorais? E o sal não tem dado sabor e a luz não tem brilhado? Porque lhe falta o conteúdo, lhe falta o Evangelho, lhe falta entender o amor que nos une em Cristo. O amor que nos leva a ser como Cristo, a desejar Cristo, não ser como Ele, que ninguém vai ser como Ele, mas desejar e ser moldado por Cristo Jesus, dia após dia, em santificação. Muitos têm sido enganados, porque estes mesmos que estão fazendo isso, são os mesmos que estão adorando a Deus, achando que está tudo tranquilo e se lambuzando no pecado. Não há como agradar a Deus e amar o mundo. Não há como servir a dois senhores. Não há como estar bebendo da água limpa e se lambuzando na lama. Não há, irmãos. O que você tem ensinado em teu lar, aos teus filhos, ao teu cônjuge? Saiba que o que você tem ensinado, Deus vai analisar e tem analisado com rigor, para saber se o que você tem ensinado realmente é o Evangelho. Saiba que Deus vai pedir conta de todo ensino que você prestou, de todo ensino que você deu. Por fim, irmãos, o bom mestre, ele deve lembrar de que todos nós falhamos no falar. Todos nós falhamos no falar. Sabe por que Tiago vai dizer no versículo 2? Veja aí na sua Bíblia, ele diz assim, versículo 2: porque todos nós, ou todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Tiago está querendo mostrar aqui à igreja o seguinte: olha, irmão, você é mestre. E qual é o instrumento do mestre? A boca. O mestre fala. O mestre expõe através da verbalização, das palavras, daquilo que ele diz. Só que quando você começa a falar, e você sabe muito bem, principalmente aqueles que são tagarelas, que falam muito, você sabe que vez ou outra você está dizendo uma coisa desencontrada. E Tiago está revelando aqui o seguinte: olha, meu irmão, lembre-se disso, que o teu falar é imperfeito, que tu vai dizer coisas que não é bem aquilo, que não tem parte com a verdade. O que é que Tiago está dizendo? Por tal motivo, não queira ser mestre, não vá correndo para ser mestre. A palavra de Deus, ela trata sobre esse tema do falar, irmãos, em muitas partes. Se você ler Provérbios, você vai encontrar muita orientação. Provérbios diz assim, Salomão, né, que até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Irmãos, que a palavra branda apaga o furor, acalma o furor. Tudo isso está relacionado ao falar. E detalhe, a gente vai falar na próxima semana, o falar gera problemas grandes para a gente. Então Tiago diz: não se aventure em querer ensinar logo. Aprenda. Tenha certeza de que é o Evangelho, tenha certeza de que é a verdade, e só depois ensine. É bem verdade que às vezes nós passamos algumas situações em que pessoas estão querendo ensinar, e estão até ensinando, sem a preparação correta. Às vezes é uma questão contextual, uma questão não tem ninguém.
O pessoal não quer ensinar. E não é por sabedoria, não é por preguiça e negligência mesmo. Eu não acordo de manhã, para que vir para a escola dominical? Eu não consigo, eu desisto para quem ensinar. Eu até gosto de ensinar, mas está de manhãzinha aqui. Pedro se vira lá com os alunos, Mirelle também, né? E aí a gente muitas vezes, irmãos, se vê em situações lamentáveis. Irmãos, nós precisamos ter o preparo. Esse ano é ano de preparo para a nossa igreja, pode ter certeza. Esse ano Deus vai nos dar muito preparo aqui para que a gente possa compreender a verdade e ensinar a verdade, sem ter medo. Ensinar Jesus sem ter medo. Irmãos, Tiago lembra da nossa condição de pecado. E por isso somos imperfeitos no nosso falar, cometeremos erros. Em um momento ou em outro cometeremos deslizes naquilo que dizemos, como você cometeu talvez antes de chegar aqui. Ao invés de ter ficado calado, começou a falar demais. Ou tentou resolver o problemazinho lá no seu relacionamento, justificando demais. E quando isso acontece, aí a gente entra num labirinto e o nó se torna cada vez mais cego, difícil de desatar. Tiago lembra, irmãos, todos nós cometemos imperfeições no falar. Quem é capaz de não cometer imperfeição no falar, ele é capaz de refrear todo o corpo. E em outras palavras, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você consegue dominar a sua língua, você vai conseguir dominar outras partes do seu corpo que também lhe inclinam ao pecado. Porque o mais difícil de tudo é você controlar a sua língua. Mesmo que você diga, eu nunca falei uma mentira. Ou até diga, não, pastor, falar mentira eu já falei, mas faz um tempinho. Você já mentiu se disser isso. Irmãos, Tiago já havia orientado a igreja. Veja no versículo 19 do capítulo 1, ele diz assim, Tiago 1,19, que nós devemos estar o quê, irmãos? Prontos para ouvir e tardios no falar. Irmãos, ou seja, é mais sábio ouvir do que falar. E o provérbio popular tem razão, mas nós temos duas orelhas e uma boca. Veja a proporção. É melhor ouvir do que falar. Muitos falam, muito falar traz erro. Inclusive, a religião pura está diretamente ligada ao controle da língua. Veja o que diz capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, Tiago 1, 26, mas não refreia a sua língua e está enganando a si mesmo, a sua religião é inútil, vã, está perdendo tempo. Sabe aquela pessoa, né? Cumpridor dos ritos da igreja, mas é um fofoqueiro, língua solta, todo mundo sabe do que fala, das contendas do seu lar, a vizinhança, num raio de 100 metros, escuta a contenda lá, porque ele fala, chama palavrão, diz o que não deveria. É o que Tiago está dizendo aqui. A religião desse é vão, é inútil, está perdendo tempo. Perdendo tempo. Está enchendo a igreja, está trazendo dor de cabeça para o pobre do pastor. Só isso. Porque no fim das contas não é vão, não tem sentido. Tiago fala, irmãos, que o falar está associado à religião, ao testemunho que damos. Quem consegue conter as palavras é capaz de dominar outras partes do corpo que estão inclinadas ao pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo deu prova da sua sabedoria diante dos seus algozes, e veja como ele agiu. 1 Pedro 2, 22 e 23, estamos encerrando. 1 Pedro 2, 22 e 23, diz assim: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Quem é que é capaz de refrear as palavras da sua boca? É você? Não caia no engano do moralismo, você não vai conseguir fazer isso. A partir dessa semana, só vão ouvir da minha boca coisas boas, perfeitas. Você pode até passar uma semana vigiando suas palavras, mas lá na frente você vai falar alguma besteira.
e vai perceber que você não tem condições de cumprir isso. O que você precisa fazer nessa noite é olhar para Jesus e ver que Jesus, mesmo maltratado, mesmo injuriado, ele não pecou, não saiu de sua boca palavras ferinas, não saiu dele, irmãos, palavras que maldissessem. Pelo contrário, irmãos, ele entregou a Deus como nós precisamos entregar a Jesus, aqueles que o contrariavam, aqueles que o maltratavam. Compreenda que as nossas línguas precisam da graça de Deus. Em Jesus nossa linguagem muda, ela é purificada e ponderada. Peça a Deus mais do Espírito Santo em sua vida, e as tuas palavras serão saborosas para aqueles que te escutam. Em Jesus nós podemos falar sem medo de tropeço, mas é em Jesus, tá bom? É em Jesus, não é em você. Concluindo minhas palavras, a vida é uma grande escola e há momentos na vida em que a gente é professor, mestre e alunos. Às vezes a gente está conversando com algumas pessoas, nós somos meros alunos, estamos lá para aprender com a experiência, com a sabedoria, com aquilo que tem para ensinar. Mas aí em outros momentos nós estamos como mestres, e você não tem como correr disso. Amanhã lá no seu trabalho você vai encontrar pessoas que serão teus alunos, porque você vai precisar ensinar a eles. Mas talvez quando sair de lá você já vai encontrar mestres, a quem você deve se dobrar aos pés dele e ouvir o que eles têm a dizer, porque ali há sabedoria. Diante das palavras que nós ouvimos aqui nessa noite, que nós possamos ter a consciência da responsabilidade que temos de ensinar Jesus aos que precisam, e ter o cuidado para não deturpar o Evangelho a favor do reconhecimento dos homens, do tapinha nas costas e do aplauso das multidões. Peçamos a Deus graça, irmãos, para que dos nossos lábios sejam ouvidas as palavras de Jesus. Nele sim, podemos ser bons mestres do Evangelho. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar nesse instante.